Você já pensou que nesse momento a gente devia saber tudo sobre o funcionamento da saúde no Brasil? E tá todo mundo confuso, ninguém sabe o que é política de saúde pública por aqui, quem tem que obedecer quem que a gente pode desobedecer. Já se ligou nisso? Vamos bater um papo sobre essa história? Eu não reparo assim nessas coisas porque eu sou espertona, não. Eu acabo reparando muito nisso porque eu já tive oportunidade profissional de atuar numa epidemia. No caso, eu tive a honra de fazer parte da equipe que erradicou a polio em Angola como consultora internacional em comunicação para o desenvolvimento no Unicef. E ali eu vi como as entidades governamentais se comportam nestes momentos. Como se dá uma união, até assim, com gente que não se dava muito, sabe? Religiosos, com políticos, isso e aquilo. E no fim, conseguimos vencer uma doença que na época só existia em 3 países do mundo, que eram Angola, Nigéria e Paquistão. Se você não me conhece, eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, mais uns 15 anos atrás. Eu percebi que eu não estava entendendo muito bem dos assuntos que eu estava falando, achei que estava sendo levada no bico e resolvi conhecer por dentro como funcionam as coisas sobre o que eu reportava. E é por isso que hoje eu vou falar de políticas de saúde e principalmente de políticas de saúde no Brasil e na pandemia. Eu falo bem detalhadamente disso em uma aula específica do estudarpolitica.com que você pode conferir aqui embaixo. Falo exatamente o que na saúde é de responsabilidade de quem. Bom, quando você tem um evento de escala mundial, você tem organismos internacionais que foram criados para tentar dar conta disso. Eu trabalhei junto com a Organização Mundial de Saúde no combate à polio em Angola e foi um trabalho de muito sucesso deles. Mas não só nesse evento, como em outros eventos de infecção por novos agentes, eles foram criticados. Como no da gripe aviária, em que se disse que o alarme foi além do necessário. Já nesse caso que a gente teve agora do coronavírus, se julgou que num primeiro momento eles foram aquém do necessário. Isso é algo que a gente tem as críticas agora, e é claro que muitas são plausíveis, mas nós vamos ter de dar aí um período histórico para ver se essa atuação poderia ter sido efetivamente melhor ou não. De qualquer maneira, isso vai ter de ser ajustado. Além dos organismos internacionais, você tem cada nação, cada estado, que tem a sua organização interna de políticas de saúde. Cada um é do seu jeito. Então você vai ver muitos países agindo de formas muito diferentes. Então a gente fica comparando, é nós com o Trump, com a tal da Jacinda Ardern lá da Nova Zelândia, que ficou todo mundo apaixonado pela mulher, e aí vai falar da Islândia, vai falar da Suécia, vai falar do não sei o quê. A questão é, políticas de saúde são diferentes em cada lugar, porque elas não dependem de valores universais só. Elas dependem da cultura do povo, do que aquele povo considera que é responsabilidade coletiva, o que é responsabilidade familiar, o que é responsabilidade individual. Aquela sociedade é uma sociedade de castas ou é uma sociedade igualitária? É uma sociedade de núcleos familiares ou é uma sociedade tribal? É uma sociedade, vamos dizer, fundamentalmente secular ou temos um Estado laico fundado em valores judaico-cristãos? Tudo isso vai determinar o que aquele povo acha certo ou errado em termos de políticas de saúde. O que ficou decidido aqui no Brasil? Vou só um en passant, tá, gente? Eu coloco certinho no estudarpolitica.com quais são exatamente os atos de saúde pública que são de responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios, porque isso tudo é dividido. Tá tudo ali certinho nas leis. No caso de uma pandemia,
O que é dever de quem? Aí vira uma coisa uau, porque começa da grana. Município e governo de estado não tem fôlego financeiro para se endividar, para fazer frente a esses custos. Governos federais têm. Então, geralmente, o que acontece? As chefias, não chefes de estado, chefes de governo, no estudarpolitica.com você vai se ligar bem qual é a diferença, os chefes de governo vão estabelecer um plano. Ah, o plano é o quê? É vertical, horizontal, isola, não isola, mata os velhos, não sei. Ele estabelece um plano porque é chefe de governo, dever dele. E dentro desse plano serão estabelecidas as metas para estados, para municípios, onde tem estado e município, onde a divisão é outra, enfim, as metas regionais. E elas serão cumpridas na medida do possível, porque em pandemia vocês sabem, não sai tudo perfeito, não sai do jeito que as pessoas queriam. E, infelizmente, nós temos dramas humanos e perdas humanas, sabendo que vamos ter e tentando evitar ao máximo. O que aconteceu no Brasil? Não só no Brasil, tá, gente? Estou falando do Brasil, mas é uma coisa do momento político pelo qual a gente passa no mundo inteiro e que tem muito a ver também com essa coisa do povo confundir rede social com liberdade de expressão e não perceber os interesses econômicos dos investidores das redes sociais e como eles têm manipulado isso. Mas uma coisa que aconteceu em muitos países e que é algo assim inédito na história das epidemias, existe uma historiografia de epidemias e pandemias, é a politização da epidemia e a politização depois da pandemia. Por quê? Porque pro vírus, tanto faz assim quem ele mata. O lance do bicho é se reproduzir, usando as células humanas. Então isso a humanidade sempre soube. E sempre soube que não importa quem morre antes, quem morre depois. Se não para o negócio, uma hora ele sai de controle. E essa é a primeira vez em que a gente tem uma pandemia em que, em países muito grandes, a principal discussão foi ideológica, política, esquizofrênica, num tom muito alto, e em que pessoas que têm educação, que tiveram acesso à educação formal, deram voz a pessoas que não estão capacitadas para falar deste assunto. E também em que a gente teve esse fenômeno de pessoas que estudaram o suficiente para saber que não estão capacitadas para dar conselho para ninguém, se meterem a fazer isso. O que será delas depois ainda não sabemos, porque ainda está muito fresco isso na história. Dá um exemplo. Eu trabalhei com isso. Eu tive um cargo razoavelmente bom, de nível P4 no Unicef. Trabalhei diretamente com a contenção não só da epidemia da polio, como também de outras desconhecidas. Tenho acesso a vários epidemiologistas que eu conheço, famosos, conversei com eles, estudei o tema. Por isso eu sei que eu não tenho capacidade para dar conselho para ninguém, de faz isso, faz aquilo, fica em casa. Não, eu tenho capacidade no máximo para compreender o que eles dizem e repassar ao público. Bom, o que será feito dessas pessoas que estudaram o suficiente para saber que não tem nem preparo, nem experiência para ficar ditando regra para os outros durante uma pandemia e ocuparam lugares de destaque para fazer isso? Eu ainda não sei, andei pesquisando, é muito raro isso na história, foram sempre eventos assim muito isolados, não houve grupos assim grandes fazendo isso anteriormente. Só essas loucuras de antivacina, mas era gente que já era vista meio como marginalizada pela sociedade no momento em que fazia isso. Você não tinha a sociedade abraçando esse tipo de iniciativa como você tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso para nós prejudicou muito as políticas de saúde pública do Brasil. Muitos dos políticos que a gente tem hoje, que são da área de saúde,
não souberam como lidar com isso. Por quê? Porque o Brasil, por mais louco que possa parecer, que quando você vai no posto de saúde é um pandemônio às vezes, tem uma reputação no exterior de uma excelência em políticas de saúde pública, principalmente na área de vacinação. E isso ocorre por quê? Por causa de uma clareza na comunicação, uma unicidade na comunicação e uma união de vários agentes públicos e políticos em torno de uma mesma causa. Recorre aí na sua cabeça, anos 80, anos 90, anos 80 acho que só eu, né? Anos 90, Collor versus Lula, PT versus Maluf. Alguém brigava por causa de Zé Gotinha? Brigava? Brigava por causa de vacina de sarampo? Não. Essas coisas sempre ficaram fora da política. E agora, em que sabe Deus porque aqui também se misturou, porque nós não tínhamos essa tradição, estamos ao Deus dará. Porque criou-se uma confusão. Não foi feito efetivamente, num primeiro momento, um plano federal. O plano federal foi negacionista, foi negar a gravidade dos fatos. Os governadores agiram politicamente, não cobraram esse plano federal, cada um foi fazendo o seu. É uma coisa que nunca tinha sido feita e que não tem a menor chance de dar certo. E a população começou a não acreditar em mais nada. Então nós temos agora uma situação em que, quando o presidente da República mostrava um exame dizendo que ele não tinha coronavírus, todo mundo achava que ele tinha. Agora ele mostra um exame dizendo que ele tem, todo mundo acha que ele não tem. E é nisso que nós temos de pensar de agora em diante. A credibilidade dos agentes públicos brasileiros na área de saúde pública sempre foi aqui, ó, altíssima. Fosse de que partido fosse, eles estavam todos juntos lá, um dando vacina no outro, lembra? Alckmin vacinava um, não sei quem vacinava o outro. Isso não se põe em questão. Agora nós passamos a colocar isso em questão. Estamos no meio de uma pandemia. Vamos esperar que isso passe, que Deus seja bom com a gente, melhor do que nós fomos em tomar decisões políticas. Como é que vai ser de agora em diante a tomada de decisão com relação à saúde pública? Vai seguir o que se seguiu sempre? Ou todo mundo gostou demais de levar uma casquinha nessa briga de governador com presidente, com prefeito que aparece, que dá entrevista que a minha cidade é melhor? E o povo vai começar a ver um filão nisso daí. Enfim, as obrigações de cada um estão delineadas na lei. Você pode ver no estudarpolitica.com, eu fiz uma aula que tem direitinho qual é qual. Mas ó, Brasil, dá para driblar muito bem se você prestar atenção nos detalhes. Enfim, vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever e de me dizer que outros assuntos você quer ver por aqui. Valeu!